Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão dessa quarta-feira, dia 10 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Na parte de baixo do vídeo, desse vídeo aqui, tem um botão inscreva-se, só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo o conteúdo existente dentro desse canal, principalmente de aprendizado. Seguindo então para a análise de hoje, eu vou falar aqui sobre Ibovespa, depois mini índice e mini dólar, e na sequência PTR4, Vale 3, Ciel 3, MGLU 3, VVR 3, Embraer, Embri 3, Sambi 11, Gol 4 e Prio 3, que foi um ativo selecionado inclusive aqui dentro, lá nos stories do meu perfil no Instagram, @dvinvest. Se tiver no Instagram, segue lá o perfil, que tem também conteúdo lá nos stories e também no feed. Seguindo, então, vamos falar aqui do Ibov. No pregão de hoje, nós temos o Ibovespa apresentando uma boa alta de 1,23%. Isso é algo positivo, não necessariamente já na questão de que o Ibovespa vai chegar aqui, vai romper essa máxima. Se romper, ótimo, seria uma tendência de alta de curto prazo. Mas o que eu vejo de forma positiva é, ou seja, depois na média, né, o que acontece em média. Depois, um candle grande desse de baixo e um candle de indefinição, o caminho mais provável seria ter algo para baixo, ou seja, de ter a continuidade do movimento de baixo. Reverteu aqui, na verdade, gerou esse candle de alta e isso pelo menos enfraquece. Como eu já tinha dito, que esse candle de alta no gráfico semanal, que eu falei no domingo, esse candle de alta, pelo menos, não significa dizer que o mercado já vai voltar forte para cima, mas ele, no mínimo, ele enfraquece a expectativa de se ter algo muito relevante para baixo. De vir muito forte o movimento para baixo, mas segunda-feira foi lá e abriu forte aqui para baixo. Ainda assim mantinha a questão de não ter algo tão relevante para baixo. E aqui esse sinal aqui, mesmo que a gente que está mantida ainda, por exemplo, a expectativa de poder continuar a vir aqui para baixo, enquanto não voltar realmente forte para cima dessa região, o viés ainda é mais baixista. Mas já vai reduzindo gradativamente essa expectativa de se ter algo muito relevante para baixo. Ou seja, se tiver ainda algo que assim, gerou sinalização de alta lá no gráfico semanal, fica muito mais para compra. É como se estivesse vindo para um final de movimento de baixa do gráfico mensal, que nesse momento o Ibovespa apresenta aqui uma leve alta não, uma boa alta, até de 2,42% no mês de março. Seguindo então para o gráfico dos futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. E lembre-se também de se inscrever aqui e testar aí o aplicativo DV Invest, que tem bastante informação relevante lá dentro do aplicativo, carteira de ações, recomendações e também as informações relevantes que eu comentei, giro dos futuros, giro de abertura, muitos dados para que possa apoiar aí na sua tomada de decisão. Seguindo para os futuros, vamos lá, G60, mini índice. Olha que interessante o que aconteceu no mini índice. Veio aqui para cima, até comentado no giro dos futuros, ficar atento, se gerar sinalização para baixo, foca maior em buscar a operação na ponta vendedora. O que aconteceu logo na sequência depois de ter perdido esse suporte? Volta forte para cima, volta a focar em ponta compradora. E o mais interessante, fechou acima de toda essa região de congestão. Está em cima agora desse desafio importante aqui, que é a resistência que começa ali na faixa dos 112.900 e vai até um patamar de 113.330. Mas abriu aqui subindo, segue mais para buscar a operação de compra. Vou botar no gráfico aqui um ponto de suporte importante para avaliar a perda de força é aqui o patamar do 112.260. Ou seja, enquanto permanecer acima dessa região, 112.260 gerou sinalização aqui de alta no gráfico de 10 minutos, no mini índice, esse aqui é o gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente, seria mais interessante fundo ascendente. Testando até a média móvel de 13 períodos, seria legal testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Compra de day trade pelo gráfico de 10 ou pelo gráfico de 5 minutos. Por outro lado, veio para baixo dessa região dos 260, gerou topo descendente para baixo dos 260, melhor ainda para fazer a operação de venda de day trade topo descendente. Seguindo para o dólar dia de forte queda, perdeu a mínima do pregão anterior. Já tinha comentado até hoje no radar do mercado, no giro dos futuros. Dólar perdeu esse patamar, fica muito mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Por quê? Porque abriu já caindo, é o que tinha comentado até na análise de fechamento de onda. Abriu aqui para baixo, aí cima do suporte, veio para baixo dessa região, fica mais para se buscar a operação de venda no dólar. Então o dólar dentro de uma tendência de baixa no G60, dentro do movimento de baixa no gráfico diário, isso tudo acontecendo onde? Né? Olhando aqui para o gráfico mensal. Dentro daquela região
de preço que minha expectativa não era de ter algo tão relevante para cima em relação ao dólar. Para quem assistiu a análise do mês de março, no início desse mês de março, para quem assistiu a análise do domingo, último domingo, lembra desse comentário, assim, não que não vá subir, o viés era de alta no gráfico semanal, no sentido de ter algo mais para cima. Inclusive, até uma das minhas, do que eu cogitava era ter algo aqui para cá e ainda poder ter algo para cima, ou seja, o viés para cima. Terminou indo antes do tempo, lá para cima, e agora bate na zona de resistência lá do gráfico mensal ou do semanal, aqui, que é essa região aqui, ó, essa máxima, bate nesse patamar e está perdendo força, gerando um topo no gráfico diário. Isso favorece o quê? Movimento para baixo ou mesmo movimento lateral. Para a operação de day trade, tem aqui um suporte que foi perdido e agora está para funcionar como resistência. Nesse momento, a sinalização é um pouco de se ter um movimento de subida. E aí, se eu for olhar aqui para uns pontos de resistência pela frente ali, na faixa de 5.704,5 e 5.724, são os níveis um pouco mais relevantes, mais testados aqui, ó. Testado aqui, aqui tem várias oscilações em cima e com máximos aqui batendo em cima desse preço. Então, ponto de resistência nesses pontos aqui, chegou aqui, gerou sinal de topo no G60, no G30, volta a ficar muito mais interessante para venda. Então, nesse momento, olharia um pouco mais para quê? No gráfico de 10 ou de 5 minutos para uma operação de fundo ascendente ou de pivô de alta, mas principalmente no gráfico de 5 minutos, fundo ascendente aqui, tentando pegar algo para cima. Abriu caindo, veio para baixo novamente da média, fica mais para buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo, mas principalmente topo descendente para venda aí de day trade. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui, está apresentando, ainda está para sair do leilão, apresentando aqui uma alta de 2,83%, leilão ainda para fechar, apontando e puxando um pouquinho mais para cima, para 22,34, então em 22,20, então, ou seja, para uma alta superior a 3%. Fundo no gráfico diário, fundo ascendente, dentro da tendência então indefinida. Para retomar a tendência, Petro precisa voltar para cima dos 23 e 22. Já gera uma possibilidade de compra aqui, para mim não, dentro ali para baixo da média, não houve muita força desse movimento de subida para apoiar essa compra, candles descendentes no gráfico semanal, enfim, eu me interesso muito mais por compra em Petro, acima da região dos 22,20 a R$23, sinalizações de alta no gráfico diário, acima desse patamar preferencialmente. Mas para quem está comprado de alguma forma nesse ativo, um dos pontos para se colocar stop como um ponto de suporte, que é um fundo que está sendo gerado no gráfico, é abaixo da mínima do pregão anterior, em R$ 20,85. Depois disso, vamos falar aqui de Vale 3, que no pregão de hoje apresentou queda de 1,33 e está apontando ali para até um pouquinho maior, 1,5% de queda, saindo do leilão nessa faixa de 97,15. Dentro de um movimento de baixa, se estendendo um pouquinho mais, gerar sinal de alta, possibilita a chance de compra aí nos próximos pregões de um fundo ascendente. O ponto negativo é abaixo ainda dessa região aqui, ó, muito dentro dessa resistência, ou seja, chance de poder bater e voltar a cair, mas é uma das alternativas de entrada em cima de Vale 3, a possibilidade de uma compra de fundo ascendente no gráfico diário, ele testando até a média móvel exponencial de 13 períodos. Acabou de sair aqui com queda justamente na faixa lá de 1,5%. Então o ativo aqui superou essa máxima, tem um risco um pouco maior para essa entrada, o ideal é que tivesse mais um candle para buscar essa compra aqui a favor da tendência de alta de curto prazo no papel. Depois desse ativo eu vou falar de Cielo, que fechou o pregão aqui na máxima do dia com alta de 3%. A gente está dentro de uma posição de venda nesse papel, que basicamente o stop de proteção, que seria aguardar 3 candles, esse é o terceiro candle, ficaria na máxima logo acima da máxima do pregão de hoje, ou seja, no valor da entrada 3,42, saída ali basicamente no 0 a 0. Então, algo que eu vou avaliar a abertura do próximo pregão para um reposicionamento stop aqui da operação de venda nesse ponto, que seria o quê? Um sinal de fundo ascendente. Pode ser que não vá e volte a cair? Sim, pode, mas é um sinal de fundo, seria um sinal de fundo ascendente nesse papel. Depois desse ativo, eu vou falar de Magazine Luiza. Olha o tamanho do candle do Magazine Luiza, alta de 6,5%. Volta de novo para aquela região dos 25,20. O que é mais interessante é o seguinte, olhando aqui para um prazo, num gráfico semanal, dá para ver o que no prazo semanal? Tendência indefinida, semanal, mensal. Movimento
lateral do preço, que era depois que perdeu essa mínima, depois de 8 meses consecutivos de subida, perdeu a mínima do que no anterior, aumentou a chance ou de fazer isso aqui ou de ficar de forma lateral. Quando fica aqui, aí fica cheio de sinais falsos no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim. Ou seja, aqui, por exemplo, rompe o máximo do topo, quem entrou comprando já gera uma pancada para baixo. Rompe essa região de fundo, bate no nível de suporte, volta a ter um movimento para cima. Seria o caminho mais provável fazer isso? Não. Não seria um caminho mais provável. Qual a tendência nesse momento, então? Indefinida. A tendência nesse momento, depois desse candle de alta anulando o grande candle de baixa, a tendência fica indefinida no papel. Gera compra de imediato no ativo? Não, para mim não. Para quem resolveu comprar, bota o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem está de fora, que é o meu caso, eu aguardo algum sinal de alta acima da região dos 25,20, como eu já venho falando há bastante tempo em cima de Magazine Luiza. VVR3, para quem quiser saber mais, tem uma análise especial desse ativo, vou deixar o link aqui em cima para vocês, do análise especial desse papel. Para quem não está achando o link, também tem aqui, é só pesquisar no canal, vai ter a última análise ali, uma análise especial de VVR3, falando do gráfico anual até o gráfico diário. E no gráfico diário, quando eu estava comentando, a primeira sinalização positiva que ela tem aqui nessa tendência dela de baixa é isso aqui, ó. Ela veio, perdeu esse fundo e deslanchou. Todo o candle seguinte, após a perda do fundo aqui, deslanchou no candle seguinte. Aqui perdeu de novo um fundo anterior com candle de força, igual tinha acontecido nas outras perdas de suporte. Só que essa é diferente, ou seja, em vez de deslanchar, ela reverte esse candle, ela faz o falso rompimento, gera um candle de bastante força, alta de 10,75% e consegue fechar acima de uma resistência, que é esse patamar aqui de outra parada de preço ali por volta dos R$ 11,90. Fechou aqui com alta de 10,3%. Isso aumentou a chance desse papel reverter a tendência dela de baixa. Como é que reverte? Se superar essa máxima aqui. Qual a possibilidade de entrada? Para quem abriu compra de alguma forma ou para quem está comprado, quem já estava comprado, prejuízo, enfim. Aqui é um sinal positivo que te traz pelo menos a chance de trabalhar com stop abaixo da mínima desse fundo. Ou seja, se ela depois desse sinal de alta aqui não deslanchar para cima e voltar a perder essa mínima, seria o sinal de saída de uma compra, de uma posição comprada principalmente de curto prazo no papel. E o que seria bom para quem segue comprado? Superar 12,60. Anular a tendência de baixa. E para gerar oportunidade de compra de swing trade, pelo menos para mim, sinalizações de alta acima da média móvel de 13 períodos, que é basicamente já ter algum sinal de fundo lá no gráfico semanal, de poder caminhar para uma região ali dos R$14, que é esse gap aqui de baixo. Seguindo, falando agora de Embraer, que a ação fechou forte também para cima, alta de 11,99%, praticamente 12%, fechamento aqui forte para cima. E dentro dessa sinalização de alta, se a gente recorrer, que é um ponto que é importante ficar atento, a ação está dentro do movimento já longo de subida no semanal. E isso aqui tem alguma resistência pela frente, quando olha aqui para o gráfico mensal do ativo, dá um zoom menos, dá para ver que a ação está batendo na região de fundo anterior do gráfico mensal, que é um patamar onde pode parar de subir ou ter dificuldade de continuar subindo e começar a cair. Acima dessa região que se encontra, que é aí nessa faixa que está agora o preço, o outro nível de resistência vai ficar lá por volta dos 14,55. Então, nesse caso aqui, comprando o papel aqui, ó, com um stop aqui embaixo, você tem um stop realmente grande, um stop bem grande, stop basicamente de R$ 1,50. E se a gente for projetar R$ 1,50 aqui, vai ultrapassar vai lá para a casa dos 15,30, que já vai acima daquela região de resistência que eu comentei no mensal de outro fundo anterior. Desta forma, entraria comprando o papel desse jeito aqui, com stop aqui? Não. Dá para entrar de que forma? Olhar para um gráfico de 60 minutos, dá um zoom menos, avaliar o retorno do preço desse movimento de subida, se ocorrer alguma sinalização de alta, possibilidade de entrar com stop mais curto e tentando pegar um movimento que possa se estender para a faixa dos 14,55 ou até mesmo um pouco mais. Não significa dizer que vai parar naquele nível de preço. Mas é uma sinalização bem positiva para o papel, que tinha ficado com a tendência aqui indefinida, de curto prazo com essa sinalização e retomou essa tendência com esse forte candle de alta no pregão de hoje. SAMB 11, pregão de hoje, alta de 1,95%. A ação, por enquanto, vai fazendo algo positivo, que primeiro ela fez isso aqui, esse movimento de subida, parou ali em cima basicamente de um topinho anterior, que é algo semelhante que ela vai fazendo aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. Então aqui seria ombro,
cabeça, ombro invertido. É um padrão gráfico que tem um vídeo de aprendizado aqui no canal explicando ele. A sinalização de alta vai vir através basicamente do rompimento aqui dessa máxima, que seria a retomada da tendência de alta de curto prazo, a confirmação de um início de um movimento de subida lá no gráfico semanal. O rompimento aqui basicamente dos 40,78 seria algo realmente mais positivo para o papel. Está dentro entre as médias, aqui eu não faço nada, não entro comprando, mas ela vai se sustentando em cima de um nível aqui de suporte, desse fundo anterior, desse aqui, bate aqui nessa mesma faixa de preço e vai se sustentando. Então precisa agora só romper essa região para aumentar a probabilidade de subida e de retomada da tendência de alta do preço, que seria uma das alternativas de arriscar alguma compra no papel na superação de 40,78. Para quem já está comprado, stop aqui abaixo da mínima desse fundo que foi montado, ou seja, na casa dos R$ 38,29. Gol 4, dia de hoje também de forte alta, 9,92%. A ação está dentro de um movimento de correção, dessa forte queda. A tendência ainda é uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Isso aqui já seria um pivôzinho de alta? Ainda não considero dessa forma, eu considero que aqui isso aqui tudo é uma correção. 4 candles de correção, desde quando fez essa mínima, já tem 4 pregões que fez essa mínima. E até agora, basicamente, ela devolveu aqui 3 e ainda não devolveu, ou seja, levou 4 candles para devolver 3 candles de baixa. Então ainda algo não é tão relevante, mas o bom fechamento dela, acima da média e acima de um gap de corpo ali na casa dos 21,37, traz uma chance, aumenta a chance de testar esse fundo aqui anterior, que é o próximo nível de resistência na casa dos 21,72 até um patamar de 22,21. Seria a próxima zona de resistência. Acima disso, outro nível de resistência é em torno dos 22,58. Então, primeiro esse nível aqui, resistência, que inclusive passa por esse ponto que foi testado e gerou um fundo e foi lá e reverteu. E o outro nível um pouco mais acima nos 22,58. Então, compraria já a Gol 4 agora? Não. Olhando para o semanal, a tendência também no semanal é de baixa. Mas o que mais chama atenção na Gol é o seguinte, essa região é uma região importante. Olhando para um gráfico mensal, trazendo aqui um gráfico mensal, dá para ver que esse patamar de preço, olha como esse patamar é relevante, era um topo, era um fundo que virou topo aqui de novo, que agora está numa possibilidade de gerar um fundo, que pode ser confirmado no próximo mês, primeiramente esse mês mantendo-se acima da média móvel 13 períodos, mantendo o fechamento lá, tem alta no pregão durante esse mês que está em queda 0,65, traz a possibilidade de gerar um fundo e sim gerar um novo movimento de alta, mantendo os fundos ascendentes do gráfico mensal na Gol 4. E para compra então de swing trade, o cenário mais positivo é o retorno do preço para cima dessa região, ainda tem que gerar mais força aqui, esse movimento tem que ganhar mais força para gerar sinalizações aí de fundo ascendente no papel. Próximo ativo, Prio 3, pregão de hoje, queda de 4,39%, ação dentro de um processo de correção, aqui assim como aconteceu aqui, ó, subiu, gerou ali um processo de queda de 4 candles e depois gerou um outro movimento de subida. Por enquanto vai fazendo aí um processo de queda. Qual a primeira alternativa de entrada? Pivô de alta. Primeira alternativa de entrada. Está batendo em cima de um nível de suporte, um gap, mais um topo anterior. Segundo nível de possibilidade de entrada, se ela gerar aqui mais alguns candles, que aí seria legal acontecer mais aqui uns 2 candles, ou seja, quinta e sexta-feira, e lá na segunda-feira gerar a superação da máxima desse candle aqui, tentando pegar um movimento de subida. Então, são as possibilidades de entrada nessa ação. O que começa a gerar um sinal de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo é ver a Prio 3 vindo com um fechamento ali para baixo da média e, logicamente, para baixo dessa região de topo anterior, na casa aí dos 92,19. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.